Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite da Associação de Arquivistas do Estado do Ceará para esse evento tão importante, né, que é o segundo encontro de arquivos públicos e privados do Estado do Ceará. Dizer que eu estou muito honrada com o convite e pretendo compartilhar com vocês a minha experiência à frente da coordenação do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, o SAESP. Eu sou formada em História e especialista em organização de arquivos pela Universidade de São Paulo. Fui presidente da Comissão Estadual de Acesso à Informação, a CEAI, por cerca de 5 anos. Integrei também como membro o Conselho da Transparência da Administração Pública do Estado de São Paulo por igual período, e fui membro do Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, por várias gestões sucessivas. Eu diria para vocês que é muito importante, né, a gente compartilhar experiências, especialmente para tentar disseminar essas boas práticas para os demais arquivos públicos do nosso país. Eu vou apenas orientar a minha fala aqui, compartilhando com vocês uma apresentação. Bem, quando a gente fala em sistema de arquivos, é sempre muito importante a gente se lembrar que os sistemas administrativos foram criados, na sua grande maioria, na década de 70, no âmbito dos governos federais, estaduais e municipais. Em todas as áreas, especialmente as áreas meio. Então, você tem sistemas na área orçamentária e financeira, sistema na área de recursos humanos, de comunicações administrativas, de material e patrimônio, e esse mecanismo do sistema, ele é importante para garantir uma capilarização em ambientes mais complexos, ambientes administrativos mais complexos, onde você tem em várias unidades executando as mesmas atividades, e essas atividades precisam ser executadas de acordo com certos padrões, né, administrativos e com normas e procedimentos padronizados. Então, o SAESP, ele é esse sistema administrativo estruturador da política de arquivos e gestão documental no âmbito da administração pública do Estado de São Paulo. O SAESP conta com um órgão central, né, com uma inteligência, que é exercida pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo. E nesta condição, o Arquivo Público é responsável por coordenar o sistema e a relação do órgão central com os órgãos setoriais, né, atuar como órgão normativo e regulador, definindo normas e procedimentos para que as atividades de arquivos e protocolos sejam bem executadas, e prestar assistência técnica aos órgãos setoriais, né? Essas funções são típicas de órgão central, assim como promover a capacitação dos servidores públicos que atuam nesses órgãos setoriais. No nosso caso de São Paulo, a nossa interlocução de órgão central sempre foi muito direta com as comissões de avaliação de documentos e arquivos, as CADA, e os SICs, os Serviços de Informações ao Cidadão, que foram criados pela lei. Né? Além disso, como órgão central, a PRESP também deve promover a gestão e a preservação de documentos e de informações produzidas no exercício de funções e atividades governamentais, independentemente do suporte de registro dessa informação. Nós temos uma base legal para executar as nossas atribuições, né? Além da própria Lei de Arquivos, a 8.159 de 1991, nós também contamos com vários decretos estaduais que regulam as nossas atividades, e aqui merecem destaque o decreto 22.789 de 84, que criou o Sistema de Arquivos de São Paulo, o decreto 29.838 de 89, que determinou que todas as secretarias e entidades deveriam instituir as suas comissões de avaliação de documentos de arquivo, o decreto 48.897 de 2004, que definiu a política
de gestão documental no âmbito da administração estadual, né? O decreto 54.276 de 2009, que estruturou o arquivo público com a configuração que ele tem hoje no seu organograma, e o decreto 58.052 de 2012, que regulamentou a lei no âmbito da administração do Estado de São Paulo e definiu atividades complementares ao arquivo público no sentido de atuar como órgão importante no processo de implementação da Lei de Acesso à Informação. Veja que o decreto 22.789 de 84, que instituiu o SAESP, já contava com finalidades que nos parecem muito atuais hoje em dia, né? Primeira coisa é assegurar a proteção e a preservação de documentos públicos, harmonizar as diversas fases desses documentos, a corrente, a intermediária e a permanente, que nós usualmente falamos, né, como o ciclo de vida dos documentos, harmonizar essas fases que compõem o ciclo de vida dos documentos e facilitar o acesso aos documentos públicos. E já naquela época se falava, né, da importância, então, dos arquivos para facilitar ou assegurar ou garantir o acesso aos documentos. O sistema foi criado pelo então governador André Franco Montoro, à época, né, que inclusive é curioso, mas é importante destacar que ele foi o primeiro governador eleito democraticamente após a ditadura militar no âmbito do estado, né, de São Paulo, e compreendeu perfeitamente a importância dos arquivos para a consolidação democrática, né, e para assegurar também os direitos das pessoas, direitos esses que muitas vezes foram violados pelo regime de exceção. Então, o decreto conferiu um papel protagonista ao arquivo público na defesa desses direitos e na consolidação daquela jovem democracia, né? É bem verdade que esse decreto que criou o SAESP definiu atribuições muito largas para o arquivo, né? Que inclusive não contava com uma estrutura organizacional apta a assumir essas atribuições tão elevadas. Como órgão central do SAESP, o arquivo então passou a assumir a atribuição de elaborar princípios, diretrizes, normas e métodos sobre a organização e funcionamento das atividades de arquivo. E veja bem, um sistema que tem 38 anos, né? Nós só tivemos a regulamentação ou a estruturação do arquivo, né, 25 anos após a criação do sistema, que foi essa estruturação realizada pelo decreto 54.276 de 2009. E aqui merece destaque, né, essas novas atribuições, então, que o arquivo assumiu como órgão normativo, porque ele passou, então, a ser responsável por editar essas normas legais, regulamentares e instruções normativas para garantir a implementação da política de arquivos. E, inclusive, criou um núcleo, né, um setor dentro do nosso organograma para elaborar as normas técnicas. E também, de forma muito inovadora, no âmbito nacional, criou um núcleo de monitoria e fiscalização, também para que a gente pudesse acompanhar, né, a implantação da política de gestão documental e que a gente fosse capaz de fazer análise de conformidade entre as práticas operacionais, né, nas áreas de arquivo e protocolo, com as normas técnicas ou com as normas legais. A coordenação desse sistema de arquivos do Estado de São Paulo, portanto, coube a um departamento que foi criado por este decreto de 2009, um departamento que conta ainda hoje com contava à época, porque hoje nós já temos um centro novo, né? À época nós tínhamos o Centro de Gestão Documental, de coordenação dos protocolos estaduais, de assistência aos municípios e de arquivo administrativo. Mais recentemente, em 2019, nós criamos um novo centro, um Centro de Gestão e Preservação de Documentos Digitais, diante das demandas
mais atuais, né, para gerir documentos digitais e também implementar políticas de preservação. O Arquivo do Estado, também como órgão central do sistema, se dedicou muito para elaborar os instrumentos técnicos que garantissem a implementação dessa política, né? Nós, então, definimos uma nova metodologia, uma metodologia mais funcional, e fizemos um amplo estudo, um trabalho de campo, né, mesmo, para identificar as funções e atividades desenvolvidas pela administração e os documentos que eram gerados em decorrência do exercício dessas funções e atividades. Desse trabalho resultou, então, o Decreto 48.898, de 2004, que foi atualizado mais recentemente, em 2018, pelo Decreto 63.382. Esse decreto, então, aprovou um plano de classificação e uma tabela de temporalidade para as atividades meio do governo do Estado. E essa metodologia foi replicada, então, posteriormente, para a elaboração dos planos e tabelas de temporalidade dos documentos das atividades finalísticas dos órgãos. E assim também, então, nós conseguimos orientar a elaboração desses planos e tabelas das atividades finalísticas. O Arquivo Público do Estado, na condição de órgão central do sistema, tem tido uma atuação normativa muito forte, né? De 84 até 2022, nós conseguimos aprovar uma única lei, que criou o Fundo de Arquivos do Estado de São Paulo, né? Mas elaboramos as minutas, fizemos as justificativas, né, a exposição de motivos, convencemos o governo a editar 20 decretos estaduais regulando essa política de arquivos e gestão documental no âmbito do Estado, 3 resoluções, 9 portarias e 4 instruções normativas. Essa atuação normativa do arquivo tem, na verdade, servido para um fortalecimento da nossa instituição, né, no âmbito da administração pública do Estado de São Paulo. E vocês podem ter acesso a esse livro que nós, inclusive, publicamos, a terceira edição mais recentemente, revista e ampliada, no próprio site do Arquivo do Estado, e vocês têm o endereço aqui abaixo da tela. Veja, como órgão normativo, o arquivo também se dedicou a uma atuação pedagógica, porque quem define regras e normas e procedimentos também precisa atuar para ensinar, não é? Para ensinar os servidores a implementar essas regras e esses procedimentos. E, em função disso, nós temos tido uma atuação muito forte na edição de manuais e de roteiros que possam orientar os servidores. Foi assim com a publicação do plano e da tabela de temporalidade, os livros do projeto Como Fazer, que acho que muitos de vocês se lembram, né? Esses livros bem didáticos, introdutórios, né? E cada um com uma temática específica, avaliação, classificação, conservação preventiva, microfilmagem, para cada oficina que nós desenvolvíamos em parceria com a Associação de Arquivistas de São Paulo, nós também publicávamos um pequeno manual introdutório ao tema para orientar os nossos servidores. Também um roteiro para elaborar tabelas de temporalidade das atividades finalísticas, né? Manual de protocolo, procedimentos para recolhimento, orientação para os SICs, para os serviços de informação, né? Um guia sobre gestão documental aplicada e, mais recentemente, 2 publicações bastante importantes, né? O Guia Técnico de Transparência Municipal, para orientar os municípios do Estado de São Paulo, e uma avaliação, um guia para avaliação dinâmica da massa documental acumulada, para que nós pudéssemos preparar os nossos servidores lotados em outras secretarias, entidades, autarquias, fundações, empresas públicas, a avaliar esse legado, essa massa documental acumulada nos arquivos estaduais.
Veja que o SAESP tem uma abrangência muito grande, né? Nós contamos com 81 comissões de avaliação de documentos e acesso, com 507 subcomissões, né? Os órgãos da administração direta, todos eles até 2022 já tinham as suas tabelas de temporalidade fim aprovadas, né? Então 100% das tabelas elaboradas. Faltam ainda algumas entidades da administração indireta a elaborar os seus instrumentos de gestão. O SAESP também conta com 80 SICs, Serviços de Informações ao Cidadão, e 121 SICs subsetoriais, né? Além disso, nós somos o órgão, o administrador central do SPDOC, que é um sistema informatizado que gerencia os processos e os documentos avulsos em papel, né? E contamos também e orientamos, inclusive, os administradores, 30 administradores setoriais, né? O SAESP tem promovido a eliminação criteriosa e segura de documentos, né? E aqui vocês veem uma evolução dessa eliminação por metros lineares, um crescente ao longo do tempo de eliminações por ano, né? Tivemos um boom aqui em 2021, né, com 56.210 metros lineares eliminados, e em 2022, ano passado, 54.036 metros lineares também eliminados. Isso em perfeita consonância com os prazos estabelecidos nas tabelas de temporalidade. Nós temos um ranking, né, da eliminação, quem mais aplica as tabelas de temporalidade, quais os órgãos que mais eliminam, né? Então, sem sombra de dúvidas, aqui em São Paulo, o Departamento de Trânsito, o DETRAN, é o grande campeão de eliminação, de acordo com a sua tabela de temporalidade da atividade finalística e também de acordo com a tabela dos documentos meio, né? Veja que até o momento o DETRAN já eliminou 1.208.542 caixas, né, de documentos, o que equivale a 8.500 toneladas de documentos. Em segundo lugar vem a Fazenda, em terceiro a Agricultura, em quarto o DR, em quinto a Segurança Pública, em sexto a Saúde, em sétimo a Unicamp, em oitavo a Unesp, em nono a Sabesp, em décimo a Secretaria de Administração Penitenciária. Nós também temos atuado decisivamente na implementação da lei no Estado de São Paulo, né? Então, o decreto regulamentador da lei em São Paulo, 58052 de 2012, ele foi elaborado com a participação ativa do Arquivo Público do Estado, né? E neste decreto, então, ficou consignado que a gestão documental é a condição necessária para assegurar o acesso à informação, né? E também faz parte do texto do decreto que a política de arquivos e gestão de documentos é condição para assegurar o acesso não apenas aos documentos públicos, mas também aos dados e às informações governamentais. Neste decreto também ficou determinado que os serviços de informações ao cidadão, SIC, integram a política de arquivos e serão coordenados pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo. Por isso que nós criamos uma unidade administrativa aqui no arquivo, a Central de Atendimento ao Cidadão, a CAC, que é o setor do arquivo responsável por orientar os SICs, por promover capacitação, por publicar, né, manuais técnicos orientativos para que os SICs possam bem desempenhar as suas atribuições, inclusive definidas na própria lei. E que as CADAs devem indicar os documentos e dados sigilosos e pessoais. Portanto, as CADAs devem elaborar o que nós chamamos de tabelas indicativas de sigilo. Para nós, isso é muito natural, porque ninguém melhor
do que os servidores que atuam nos arquivos, nos protocolos, implementando a política de gestão, para conhecer a natureza dos documentos, a natureza das informações que estão registradas nesses documentos e se existem graus de sigilo em relação a eles, né? Ou se existem informações pessoais que também devam ser protegidas. Nós também temos investido bastante em estabelecer parcerias, não só com as universidades, com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, com a Associação de Arquivistas, mas também com os órgãos de controle, né? Então, nesse sentido, o arquivo tem investiu no passado, né, na elaboração de termos de cooperação técnica, em primeiro lugar com o Ministério Público do Estado de São Paulo. Em 2000, nós assinamos esse termo, e esse termo foi renovado no ano de 2009, e ele está vigente por prazo indeterminado, né? E em relação ao Tribunal de Contas, é uma parceria mais recente. Nós celebramos essa parceria no ano de 2018 e estamos também promovendo a renovação, né, deste termo de cooperação agora no ano de 2023. Temos também tido uma atuação bastante incisiva nesse período de transição para a produção de documentos digitais. Trabalhamos para isso efetivamente a partir do ano de 2009, quando nós publicamos um modelo de requisitos para desenvolver um sistema de gestão arquivística de documentos, né? E publicamos isso por meio de uma instrução normativa APS-AESP número 1 de 2009, que é o nosso marco regulatório, né? Que essa instrução normativa estabelece diretrizes e define procedimentos para a gestão, a preservação e o acesso contínuo aos documentos arquivísticos digitais da administração pública estadual direta e indireta, e define os requisitos e os metadados para a produção e gestão desses documentos digitais. Então, isso tem servido de norte para nós aqui, né, no arquivo público e também para a administração estadual, na elaboração dessas ferramentas informatizadas que servem, né, à implementação da política de gestão documental. É bem verdade que a tecnologia da informação vem sendo cada vez mais aplicada à gestão documental, né, e à política também de acesso à informação. Isso tem dado origem àquilo que nós chamamos de sistemas estruturantes. Veja, o sistema estruturador é o sistema administrativo, é o SAESP. Mas nós também temos participado do desenvolvimento de ferramentas informatizadas, né, que são esses sistemas de gestão de documentos e de produção de documentos digitais, que nós chamamos de sistemas estruturantes. Então, nós participamos do desenvolvimento do sistema de gestão de documentos SPDoc, né, que foi, na verdade, oficializado muito antes, né, desde 2004 ele está em curso, mas em 2018 o arquivo assumiu o papel de administrador central desse sistema. Nós também somos os gestores do sistema SIC.SP, que é o Sistema Integrado de Informações ao Cidadão, que registra os pedidos de acesso à informação com base na lei, né? Esse sistema também, essa nossa atribuição também está consolidada no decreto de 2012, e também temos participado ativamente no desenvolvimento, implementação, aprimoramento do programa SP Sem Papel, né, esse sistema documentos digitais que está em curso no estado de São Paulo, né, a sua inclusive expansão e aprimoramento, e ele destina-se à produção dos documentos nato digitais no âmbito da administração estadual. Nós temos tido uma participação muito grande nesse programa, especialmente para elaborar as regras de negócio para o desenvolvimento de novas funcionalidades, né?
realizar o mapeamento dos itens documentais que compõem os documentos compostos. Então, veja, você tem um processo, mas esse processo é constituído de vários itens documentais, né? Quais itens documentais compõem esse processo? Então, este trabalho de análise que nós desenvolvemos, porque isso é muito importante na hora de produzir esses documentos no ambiente digital, né? Orientamos a modelagem desses documentos digitais para que a gente tenha padrões pré-fixados. Quando o usuário quer criar um documento, ele já tem um modelo específico à sua disposição, basta apenas selecionar o modelo, né? Nós também produzimos conteúdos para capacitação de servidores, para a operação desse sistema, né? E promovemos estudos e propomos critérios para a migração de dados e a interoperabilidade e o tratamento dos sistemas legados, aqueles que eram utilizados antes da implementação desse sistema novo, né? De fato, a abrangência desse programa ela é muito grande. Hoje nós temos 347 mil usuários, né, num universo de 428 mil servidores públicos. Então, quase todos já utilizam e produzem os documentos nesse sistema. Dos 87 órgãos e entidades da administração paulista, 82 deles utilizam esse sistema, e nós já produzimos 61 milhões de documentos, né, no sistema, totalizando 254 milhões de páginas, o que equivaleria a cerca de 1.260 toneladas de documentos que seriam produzidos em papel, estão sendo produzidos em ambiente digital. Em 2022, nós lançamos, né, como uma ação prioritária do arquivo, essa política de gestão e preservação de documentos digitais, que está disponível no nosso site para download, vocês podem acessar neste endereço na tela abaixo, e é um documento muito importante porque ele resgata toda a nossa experiência, né, como órgão central do sistema, as nossas atividades no desenvolvimento de uma política de gestão documental, como nós incorporamos as tecnologias da informação na implementação dessa política, né? Como que deve ser a produção de documentos digitais no ambiente informatizado, né? A autuação, a eliminação, como que é o sistema informatizado de gestão arquivística de documento, como que deve ser o nosso SIGAD, né? E qual a sua relação com aqueles sistemas de negócio, aqueles sistemas mais específicos, né? Dos órgãos da administração estadual, toda a fundamentação do programa São Paulo Sem Papel, né? E também um aspecto que nós trabalhamos de forma inovadora nessa política, que é a questão da governança e gestão de dados públicos, né? Tanto a política de dados abertos quanto a política de proteção de dados pessoais. E tem um capítulo também dedicado à política de preservação de documentos digitais e dos requisitos que precisam ser observados para o desenvolvimento de repositórios arquivísticos digitais confiáveis, o RDC-ARC, que é o nosso grande desafio no momento. E também os requisitos fundamentais para se ter uma política de segurança da informação e de gestão de risco, e também de acesso à informação que é gerada e que é preservada em ambiente digital. Bem, eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha, né, para compartilhar com vocês, essa experiência nossa à frente do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, e dizer que o grande desafio é realmente ocupar o espaço que o arquivo merece, né, nesse processo de transição para um governo totalmente digital, para a prestação de serviços digitais, para a produção e armazenamento de documentos, dados e informações em ambiente digital, né? Essa atuação protagonista do arquivo
que nós queremos preservar nesse momento, assim como uma atuação também importante para a promoção da transparência pública, né? Acho que são os dois grandes desafios do momento, consolidar a nossa participação nessas duas grandes áreas de atuação, né? Da transição, da transformação digital e a promoção da transparência pública. É isso que eu gostaria de compartilhar. Fico à disposição de vocês. Qualquer contato que vocês queiram fazer com o Arquivo Público serão sempre muito bem-vindos. Muito obrigada.